Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em sua vida. Mais uma vez estamos aqui para prestar culto ao Senhor, porque Ele é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E mesmo em dias tortuosos, mesmo em dias tribulosos, em que muitos têm sofrido perdas nas suas casas por causa dessa pandemia, muitos têm se preocupado, muitos têm perguntado por que Deus não tem agido perante essa praga. Mas mesmo nesse tempo, o Senhor é digno de nossa adoração. O Senhor é digno de ser louvado. E nós temos ainda coisas a agradecer ao Senhor. Eu queria deixar para os irmãos o texto que se conta no Salmo, número 27. Salmo 27, vamos ler do 1 ao 4, que fala assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Vamos estar orando? Santo Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, entregamos, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa meditação na Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu receba, Senhor, os nossos louvores, que Tu escute as nossas orações e que o Senhor fale aos nossos corações neste dia, Senhor, para que possamos encher nosso coração, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Pai. Recebe esse culto com um cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Que o irmão, que a irmã, que o meu amigo e minha amiga possa estar cultuando ao Senhor conosco neste dia. Cultue ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Levai o jugo de todas as dores da terra. Elevai o jugo do Senhor, todos moradores da terra. Enviai o alegria, apresentando a Ele porque o Senhor é bom, e eterna sua bondade, a geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, elevai o nome do Senhor, todos moradores da terra, envia o Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto, porque o Senhor é bom, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, direção a geração, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui trazendo um testemunho, né? Porque todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem testemunho para contar, né? Mas o que é o que ninguém sabe? O que é o testemunho? O testemunho é para você saber que Deus é Deus. São três coisas. O testemunho é o quê? É por crescimento espiritual, para o nome de Deus ser glorificado, né? E outra coisa é para que você não tenha dúvida que Deus é Deus. Eu quero agradecer primeiramente, né, a Deus por estar na presença dele. Eu agradeço piamente aos meus pais, sempre eu agradeço por ter assim me ensinado esse caminho, o caminho de Deus, o caminho da salvação. O que é importante para a vida do ser humano. É a coisa mais importante para o ser humano é estar no caminho de Deus. Então eu quero contar um testemunho, né? Que aconteceu comigo. Eu tinha, presta atenção bem nesse testemunho, como Deus trabalha. Deus trabalha da forma que a gente às vezes não entende, porque Deus é Deus. Então eu estava no auge da minha vida, né? A minha juventude, estava no auge da minha juventude, eu tinha 27 anos. Então, né? Eu peguei nesse tempo, eu trabalhava na Fininvest, lá no comércio. E eu peguei num fim de semana, eu estava na praia jogando bola, praticando esporte, que eu sempre gostei do esporte. Então eu senti uma dor muito grande no lado direito. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Uma dor. Daí eu parei. Eu digo, isso não é de Deus. Aí eu vim para casa, disse, eu vou sair. Os caras, é dor de facão, outro dia outra coisa. Não, eu vou para casa, vou no médico para saber o que é isso. Eu tinha plano de saúde Jorge Valente, né? A Promédica. Aí eu fui ao médico, quando chegou lá, irmão, eu tomei um grande susto. O médico pegou para mim, olhou e disse, rapaz... Aí eu estava sem poder urinar. Eu disse, rapaz, o que é isso? Aí quando eu urinei, consegui urinar, aquela urina saiu do lado direito e ficou logo inchado. E ficou inchado, e quando eu urinei, eu consegui urinar a urina preta, da cor de café, de misericórdia. Eu estava bem assim, de uma para outra. Para você ver que o ser humano não é nada. Você está bom, pode estar bom como você for. Qualquer hora você pode morrer, pode cair doente. Tudo acontece, qualquer um, crente ou não. Isso acontece qualquer um. Então o médico pegou, me falou, doutor Gabriel, nunca esqueça, ele falou, meu filho, olha, você teve assim uma estenose. O que é estenose? Estreitamento no canal do ureter. Você vai ter que fazer essa cirurgia. Você tem que ficar aqui agora. E eu não tinha nem informado nada dos meus pais. Eu digo, meu Deus, que é isso?
Também não fiquei com medo não, irmão, nem preocupado, só está na mão de Deus. Deus sabe das coisas. Ele falou, olha, tem uma coisa. Pode ser que você perca seu rim. Eu vou fazer de tudo para recuperar seu rim, que isso é um problema grave. Entendeu? Que um lado não está funcionando mais, só o outro lado, o lado esquerdo. Aí eu peguei, porque está na mão dele, peguei, vamos aqui fazer os preparos para fazer a cirurgia. Aí eu fui para essa sala de cirurgia, ele pegou, né, conversando comigo, me deu anestesia geral e eu não vi mais nada. O Senhor está em tuas mãos. Mas eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que pode? Mas, meu irmão, é uma coisa que Deus sabe, Deus tem os propósitos dele, a gente fica, se a gente for querer entrar nos propósitos dele, a gente fica maluco. Mas veja só o que aconteceu. Aí eu fui. Aí depois eu comuniquei aos meus pais que eu estava lá, meu pai foi, me visitou, eu estava acordando a anestesia, aí fez a cirurgia. Aí a primeira coisa, quando o doutor chegou assim de mim, eu falei, aí doutor, como é que tá? O senhor conseguiu salvar meu rim? Não, eu salvei seu rim, eu salvei seu rim. Eu peguei esse louvado seu nome de Deus, né? Quem recuperou meu rim? E até hoje, foi 87, isso até hoje não sinto mais nada, graças a Deus. Deus abençoou, não tem nada. Mas teve um propósito, eu fui para ali, para o hospital, Jorge Valente. Chegando nesse hospital, tinham várias pessoas internadas, e aí eu sempre gostei de pegar o evangelho. E eu tinha assim, né, não estava sentindo mal assim, nem nada, eu pregar o evangelho para aquelas pessoas, e muitas pessoas ali eu ganhei. Mas teve uma pessoa especial, tinha um rapaz do meu lado, um jovem, assim, mais ou menos da minha idade. Aí eu perguntei assim, a orelha do jovem estava assim, tipo assim, cada dia desaparecia. Aí quando eu fui saber, eu perguntei a menina, o que é aquilo ali? A menina falou, ele está com câncer na orelha. Eu nunca vi câncer na orelha. E a orelha desse rapaz já estava quase piquititica, já sumindo, cada dia desaparecia. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu perguntei, vem cá, João, como é que você está na presença de Deus? Ele falou, rapaz, porra, ele começou a chorar. Ele, por que você está chorando? Ele falou, rapaz, eu era crente, eu saí do caminho de Deus e eu estou achando que o Senhor está me punindo por isso. Aí eu peguei a tempo de voltar. Eu disse, vamos fazer um negócio? Você acredita em Deus, você já serviu a Deus, você acredita. Vamos fazer um acordo aqui entre eu, você e Deus. Agora cumpra a sua palavra. Ele pegou, vamos fazer esse acordo. Eu peguei, vou orar por você. Ele, vou fazer uma oração aqui por você. Você acredita que o Senhor possa te curar desse câncer na orelha? Ele falou, meu irmão, eu creio que o Senhor pode me curar. Aí eu peguei, eu vou orar por você. Eu já tinha tomado vários medicamentos e não melhorar. Cada dia piorava. E é um negócio assim, irmão. Eu nunca vi um negócio daquilo. Um negócio parecendo que jogou assim um ácido na orelha, a orelha toda derretendo assim, a orelha estava pequena. Aí eu peguei e comecei a orar. Meu pai, comecei a orar a Deus. Senhor, mostra o Senhor que o Senhor é Deus. Que Ele está fazendo esse acerto entre mim, o Senhor e Ele. E Ele disse, se o Senhor curar ele dessa enfermidade, ele volta para o caminho do Senhor e nunca mais ele vai sair desse caminho. Aí nós fizemos esse acerto, eu orei, irmão. Aí quando chegou no outro dia, ele já sentiu a melhora, foi melhorando, rapaz. A orelha desse irmão se restaurou completamente, louvado o seu nome de Deus. A honra é para Deus, irmão, mas isso é um testemunho. E ele, depois eu tinha visto ele várias vezes, ele perguntou, como é que você está, rapaz? Olha, eu não saio desse caminho nunca mais. Ali o Senhor me deixou eu passar por esse problema, né? Para que eu voltasse para o caminho de Deus. E o Senhor te usou, meu irmão. O Senhor te usou para que eu voltasse para o caminho de Deus. O Senhor, você vê, olha como Deus faz. Um rapaz que morre em São Caetano, eu nunca tinha visto esse rapaz. O Senhor me colocou ali, naquela situação, para aquele irmão voltasse, para aquele irmão se salvasse, para aquele irmão ficasse curado. Então, Deus é Deus, irmão. Não duvide do poder de Deus. Deus faz as coisas que a gente fica sem entender. Mas por que isso aí? Mas Deus tudo tem o seu propósito. E você, que é cristão, não fique assim, parado. Seja um crente habilitado na presença de Deus. Seja um crente que prega o evangelho. Seja um crente que, irmão, você foi colocado aqui no mundo para você ganhar pessoas, para você pregar o evangelho. Então não se case. Deus te chamou para isso. Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Então o Senhor me jogou naquelas condições para fazer o que o Senhor fez, né? E ali naquele hospital eu ganhei muitas pessoas, tinha pessoas afastadas, outras pessoas que se recuperou, mas esse foi assim especial para a minha vida, que eu nunca me esqueço disso aí, que aquele jovem foi curado em nome de Jesus, assim através da minha vida. A honra é para Deus, irmão, não é para mim. Então eu digo a você, seja humilde, seja simples, ame seu irmão,
prega o evangelho para as pessoas. Porque quando você prega o evangelho, você tira aquela pessoa da mão de Satanás e coloca no reino de Deus. Isso é muito importante. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus essa grande oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. De volta, irmãos. Me levei a pensar nessa semana de tantas turbulências sobre a nossa companhia ao lado de Deus. Quem não gosta de saber que Deus anda ao nosso lado? Que Deus está nos guardando, nos protegendo? Quem não gosta? Mas será que, assim como nós gostamos da companhia de Deus, Deus tem gostado de nossa companhia, como homens e mulheres, jovens, adultos? Será que Deus tem gostado da sua companhia nesses dias? Eu queria compartilhar com os irmãos, hoje, o texto que se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler um texto um pouquinho mais longo, irmãos, para entender o sentido. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o homem, a mulher que Deus quer perto de si. O homem que Deus quer perto de si. A mulher que Deus quer perto de si. O texto fala assim, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu.
Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Porque Deus o tomou para si. Vamos estar orando, irmãos? Santo Deus, bendito Pai, Deus de graça e misericórdia, nós, teus servos, louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu é bom, porque tu tem cuidado de nós, porque tua misericórdia é sobre nossas vidas. E mesmo, Senhor, no dia que nós nos entristecemos, que nós vemos coisas que para nós é penoso, mas nós sabemos que tu está ali, Senhor. Porque tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Tudo está, Senhor, na tua vontade, Senhor. Pedimos a ti por essa palavra. Vem falar ao coração de meu irmão, de minha irmã. Fala ao coração de meu amigo que está assistindo esse culto, Senhor, para que nós entendamos e compreendamos a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós terminamos o mês do homem batista. Nós tivemos algumas palavras sobre o que é ser homem, na realidade que nós temos, o que é ser homem cristão. E hoje eu queria falar, irmãos, a palavra tem como tema homem, mas serve tanto para os homens quanto para as mulheres, tá certo? É uma palavra que é para o cristão em si. E o tema, o homem e a mulher que Deus quer perto de si, nós vemos, irmãos, no capítulo 5, que nós lemos, o autor é provavelmente Moisés, que escreve o livro de Gênesis, e nós vemos uma coisa interessante, irmãos. Ela conta a genealogia de Adão até Noé. E ela começa falando sobre Adão, que gera Sete, que gera a seu filho, e aí vai indo na sequência normal da vida. Nasce, vive um pouco, cria família, tem seus filhos, vive mais um pouco e morre. Só que no versículo, irmãos, número 22, Moisés ele para e diz assim, olha, mas quando Enoque surge, algo diferente acontece. E esse algo diferente eu preciso registrar, para que fique as próximas gerações sabedoras que mesmo em meio ao nascer, viver, ter filhos e morrer, Deus achou algo diferente. Algo diferente que eu preciso deixar registrado. E esse algo diferente acontece na vida de Enoque. Enoque, homem normal, que tem pai, que tem filhos, que tem uma vida normal. Mas diferente dos outros, dos seus contemporâneos, Deus vê algo em Enoque que o texto fala que Deus o toma para si. Ou melhor, o texto fala que ele já não era, exatamente, versículo 24, e já não era porque Deus o tomou para si. Mas o que será que Deus viu em Enoque de tão especial que ele não viu nos seus outros contemporâneos, que Deus não esperou o tempo da vida de Enoque para que ele estivesse com sua presença junto de Deus? O que será que ele viu nele? O que será que Deus apreciou em Enoque como homem, como ser criado por Deus,
diferente dos outros homens, dos outros seres criados por Deus, que ele disse, não, eu vou tomar esse homem para mim. O que Deus viu nele? 3 livros falam sobre Enoque, irmãos. 3 livros da Bíblia falam. O livro de Gênesis, o livro de Hebreus e o livro de Judas. E cada um deles, irmãos, traz uma característica de Enoque que nós, como homens, como mulheres, como servos de Deus, precisamos conservar e ter em nossas vidas para que nós possamos ser agradáveis na presença do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar, irmãos. Características do servo agradável ao Senhor, do homem agradável ao Senhor. E a primeira característica, irmãos, está exatamente no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que nós lemos. E ele fala no versículo 22. E Enoque andou com Deus. E ele repete isso no versículo 24. Ele fala assim, e andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Muitos dizem assim, irmãos, Deus anda comigo. Olhem, Deus está comigo. Eu não tenho medo. Eu saio de casa porque Deus está me guardando. Coisa boa, né, irmãos? Mas será que assim como nós queremos que Deus ande conosco, Deus quer a nossa presença com Ele? Deus quer andar conosco. O verbo usado, irmãos, no hebraico, para andar é halak, ou halak, tá certo? Que quer dizer caminhar próximo, caminhar junto, caminhar ao lado, ou deixar ser conduzido, como alguém que não enxerga e que tem um guia, e o guia anda ao lado dele para guiar o seu caminho. Halak, andar junto. Andar junto. Lá em Salmo 128:1, Salmo 128:1, o salmista fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor. Enoque foi visto diferente da sua geração, porque Enoque, diferente de todos os outros, ele andava, caminhava ao lado do Senhor. E caminhar, irmãos, não é apenas fazer companhia. Porque algumas pessoas falam, não, eu estou andando com Deus, eu uso o meu crucifixo, né? Alguns usam o crucifixo, eu uso agora, está na moda, um anelzinho preto, né? De servir a Deus. Mas será que andar com Deus se limita a essas coisas, irmãos? O que seria esse andar de Enoque diferente do andar dos outros? Primeiro, irmãos, andar significa seguir os passos. Andar com alguém é seguir os passos. Se eu digo, eu ando com Deus, eu tenho que estar nos passos de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Irmãos, o que é interessante é quando nós andamos muito com uma pessoa, né? Ou temos um professor de referência, um mentor de referência, ou andamos muito com algum irmão da igreja, ou com algum colega de escola. As nossas companhias, elas agregam coisas ao nosso caminhar. Tanto é que você anda tanto com essa pessoa, que até os trejeitos, a forma de falar, parece com ela. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um professor. Algumas igrejas hoje neopentecostais, ela tem aqueles pastores que são os criadores da igreja. E quando você olha os outros pastores que vieram depois dele, ou até mesmo os membros dessa igreja, o expressar, o falar é parecido. Porque eles andam com aquela pessoa. Ela deixa alguma coisa na vida dela. Quem anda com Deus, ele deve parecer com Deus. Assim como eu ando com um pastor, com o mestre, com o professor, com o pai, com a mãe, eu tenho coisas dele. Quem anda com Deus deve parecer com ele. Deve seguir os mesmos passos. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, Paulo fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo ainda fala depois, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Isso quer dizer que quem andava com Paulo deveria espelhar também a Cristo e deveria espelhar também a Deus. Enoque era referência para Deus porque ele andava com Deus e ele tinha os mesmos costumes de Deus. Seguir os passos. Andar também, irmãos, ao lado, andar com Deus, é também estar de acordo. Quem anda junto, ele deve estar de acordo com o outro, no mesmo parecer. Né? Amós fala, Amós 3,3, poderão andar dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Porque se eu não estou de comum acordo com alguma pessoa, eu nunca vou conseguir caminhar junto. Enoque, ele achou graça aos olhos de Deus, porque ele andava com Deus, porque ele andava no mesmo pensamento e de acordo com a vontade de Deus. Não vá se enganando, meu irmão, que você diz assim, não, Deus anda comigo, mas você anda na mentira, na briga, na contenda, na fofoca, no disse-me-disse, no adultério, na fornicação, nos pensamentos torpes, e diz assim, não, mas Deus anda comigo, Deus perdoa tudo. Isaías fala, Deus fala no livro de Isaías, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então aquela pessoa que anda em iniquidade, anda em desacordo à vontade de Deus, Deus não está junto não, irmão. Deus não está junto. Conheci uma pessoa muito fervorosa da palavra de Deus. Religioso, andava na igreja, pregava, evangelizava. Mas um dia foi achado morto. E as pessoas perguntaram, por que morreu assim de forma tão trágica, assassinado? Não estou julgando. Mas depois se descobriu que, apesar de ser um religioso, ele estava fazendo algumas coisas erradas. E às vezes, irmãos, o guardar de Deus sai da presença. Você não entender que Deus anda conosco, mas Deus anda quando nós andamos de acordo ao seu parecer e à sua vontade. Estar de acordo, irmãos, é estar em obediência. É estar em obediência com a vontade de Deus. João 15,14. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Um homem que foi ungido por Deus para ser rei de Israel, Saul, o primeiro rei. Mas no meio do caminho, Saul preferiu obedecer à multidão do que obedecer a Deus. E diz que o profeta Samuel chega para Saul e fala assim, olha, pela sua desobediência, o Espírito de Deus será tirado de você. E Saul, irmãos, ele foi atacado por um espírito maligno. Por quê? Porque o Espírito que era benigno, que era o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não estava mais caminhando com Saul. Porque Saul preferiu andar de outra forma, diferente da forma que Deus colocou na vida dele, irmãos. Terceira coisa, irmãos, que andar junto é tornar-se companheiro, é tornar amigo. Eu ando junto, eu sigo os passos, eu estou de acordo, e agora para eu seguir os passos e andar de acordo, eu me transformo em amigo. Deus fala de Abraão, Tiago 2,23, fala assim, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Enoque também era amigo de Deus. Deus quis Enoque perto dele, porque ele se tornou amigo, de poder falar as coisas, de poder compartilhar, de ter o mesmo pensamento e o mesmo querer. Enoque andou com Deus. E nós temos buscado andar com Deus, andar na presença de Deus. Temos as mesmas opiniões, o mesmo comportamento que Deus quer em nossas vidas. O homem que Deus quer ao seu lado, anda ao lado dele. Segunda característica, irmãos, está lá no livro de Hebreus, passando agora para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 11,
que fala sobre os heróis da fé. Versículo 5, Hebreus 11, 5, fala assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Primeira coisa, Enoque andou com Deus. O homem que Deus quer ao seu lado, anda com ele. Segunda coisa, Enoque foi transladado porque buscou agradar a Deus com sua vida. O homem que Deus quer ao seu lado é um homem que agrada a Ele, que é agradável aos seus olhos, irmãos. Mas o que foi que Enoque agradou a Deus? Qual foi a forma que Enoque agradou a Ele? O próprio texto de Hebreus fala, ele fala assim: pela fé Enoque foi transladado. Primeira coisa de agradar a Deus, irmãos, fé. Ter certeza que Deus é Deus. A primeira característica da fé é ter fé no próprio Deus e que Deus existe. Ter fé que Ele nos ama, ter fé que Ele mandou Jesus, Cristo, para morrer por nosso lugar. Fé de que Ele tem um lugar melhor para nós. Na época de Enoque não tinha Jesus ainda, irmãos. Mas Enoque confiava plenamente na vontade de Deus. Mas que fé é essa? Lá em versículo 6, ainda de Hebreus, fala assim, Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como eu falei, primeira coisa, fé que creia que Ele existe. E segundo, fé de que Ele é galardoador, que Ele tem algo melhor para nós. Essa é a fé que Enoque tinha. Olha, eu olho para o céu, eu olho para a natureza e vejo que existe um Deus. Diferente dos meus contemporâneos, que não creem, quem crê que quem é Deus é o sol, quem é Deus é a lua, quem é Deus é a mãe terra. Eu creio que existe um ser superior e que eu chamo de Deus. E que esse Deus, Ele é galardoador, Ele presenteia, Ele tem algo a mais para o que o buscam, para que busca Deus. Irmãos, já fazem 3 para 4 meses que eu estou postando mensagens. Você tem assistido as mensagens? É triste quando a gente liga para alguns irmãos e diz assim: eu não tenho assistido mensagem. E você vê o quê? Você se alimenta com o quê? Tem lido a Bíblia? Tem orado a Deus? Irmãos, oração, leitura bíblica, culto, adoração são características de pessoas que têm fé. Porque quem não tem fé não ora. Quem não tem fé não lê a Bíblia porque não acredita. Quem não tem fé não vê um culto porque diz que o que o pastor está falando, o que outra pessoa está falando é besteira. Fé. Demonstração de fé. Deus quer para si homens e mulheres de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque deu testemunho de haver agradado a Deus pela fé. E a segunda característica, irmão, do que Enoque agradou a Deus é pelo seu próprio testemunho. Ele fala assim, visto que antes da transladação alcançou testemunho, irmão, testemunhos. Eu lembro de um homem chamado Jó. Homem temente a Deus, que se desvia do mal. E um dia, Satanás, não sei explicar como, já chegou-se à presença do Senhor. E o Senhor perguntou uma coisa para ele, irmãos. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. Deus pergunta ao Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele alcança testemunho perante Deus, testemunho tão forte que ele chama o inimigo e diz: você não é acusador? Você não fala que não tem ninguém que preste?
Mas olha ali um homem diferente. Um homem que teme a mim. Um homem que anda na minha presença. Um homem que busca me agradar. Será que se Deus olhasse para nós e Satanás fosse nos acusar, ele diria a mesma coisa? Olha, eu vejo meu servo Roque. Olha, eu vejo minha serva Maria, meu servo João, meu servo José, minha serva Marta, minha serva Rita. Será que veria em nós pessoas de testemunho? Deus disse ao diabo, olha, você viu o testemunho agradável de Jó perante mim? Um dia, eu conversando com um irmão exatamente sobre Enoque, sobre outros homens de Deus, ele falou assim, não, pastor, é diferente hoje do tempo de Enoque. Na época de Enoque não tinha televisão, as novelas que passam coisas que a gente vê, os filmes, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha o carnaval, não tinha o São João, não tinha essas bebidas maravilhosas para tomar, não tinha tanto barzinho, não tinha. Não era tão fácil trair. Hoje em dia, mulher está dando a rodo. Homem está caindo de chuva. Hoje é fácil cobrar, roubar, desviar. Corrupção aí está em todo lugar, é fácil. Aí eu pensei e disse assim, você já leu a Bíblia, filho? Porque um dos períodos piores que a Bíblia diz é exatamente o período que Enoque viveu. Quer ver? Pega aí Gênesis. Voltando lá, Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, irmão. Gênesis 6, versículos 5 e 7, só 2 versículos. Fala assim, olha, aqui é na época de Enoque e dos seus parentes. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente, sempre, todo dia, toda hora, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tudo do coração do homem era maligno. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra e lhe pesou o coração. Enoque, irmãos, era contemporâneo de Noé. Ele era bisavô. Bisavô? Isso. Bisavô de Noé. E ele viveu esse período tão mau, tão duro, que Deus disse, vou destruir tudo. E destruiu. Só ficando Noé e sua família. E é tão duro, irmãos, que a geração dos filhos de Enoque também morreram no dilúvio. Só sobrando Noé e seus filhos. Se Enoque não fosse trasladado, irmãos, certamente ele também estaria na arca de Noé. Mas aprove a Deus não deixar ele passar por essas coisas. A vida de Enoque era difícil, irmãos. O pecado estava alastrando a primeira terra, antes do dilúvio. Mas mesmo assim, Enoque agradou a Deus com sua vida, com seus atos, com seu testemunho. Da mesma forma que Jó, da mesma forma que Noé, da mesma forma que outros homens também agradaram a Deus. E a última coisa, irmãos. Primeira coisa, Enoque andou com Deus. Enoque agradou a Deus. E por fim, irmãos, o último livro que fala sobre Enoque está lá no penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, é o livro de Judas. Judas não Iscariotes. O Judas, aqui é o Judas Tadeu, tá certo? E olha o que ele fala lá, no capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 14. Judas 1,14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo,
Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Terceira característica, irmão, de Enoque. Enoque era um homem que serviu a Deus. Em Gênesis, em Hebreus, não fala muito profundamente, mas Judas, ele fala que Enoque, ele profetizou, ele era profeta de Deus, ele falava o que Deus mandava ele falar. Deus procura, irmãos, pessoas que trabalhem para ele, que sirvam para ele. O homem, a mulher que Deus quer ao seu lado, é um homem ou uma mulher que usa seus talentos, seus dons, o seu tempo, a sua inteligência, a sua sabedoria para servir o Senhor. Em todas as áreas. Servir o Senhor. A área de Enoque foi profetizar. Ele profetizou para uma geração perversa, irmãos. É o que eu estava falando. Enoque teve uma vida difícil. E ele profetizava que não era certo a forma que o povo andava. Pega aí ainda em Judas, versículo 15 e 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Ele fala assim, do 14, né? Escreveu o Senhor de suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos ímpios acerca das suas obras ímpias, que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Você vê aqui o que Enoque profetizava? A ira de Deus, o juízo de Deus sobre aquela geração. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas próprias paixões, a sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Era isso que Enoque profetizava. Ele fala, quanto a este que também profetizou Enoque. Isso que Enoque profetizava. Enoque profetizava conserto na vida daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas não quiseram, irmãos. E aquelas pessoas foram destruídas pelo dilúvio. Enoque era um homem que Deus queria ao seu lado, porque ele poderia falar com ele e pedir o serviço dele, e ele prontamente serviria e seria correto perante o Senhor e perante os que estavam ali. Amós 3,7 fala assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque hoje a gente não escuta muitas vezes pessoas profetizando, falando coisas que Deus mandou? Porque as pessoas às vezes não andam com Deus, não agradam a Deus e não servem a Deus. Então Deus se cala. Ou melhor, Deus não se cala. As pessoas que não conseguem ouvir, irmãos. Porque todo dia Deus está falando para o povo e o povo não ouve, não escuta. Enoque, ele profetizou. Eu imagino a tristeza de Enoque quando entendeu que muitos dos seus descendentes iriam ser condenados com aquelas gerações, irmãos. Quando a gente faz uma conta simples, né, da genealogia de Enoque, Lameque, Metusalém, a gente vê que Metusalém, ele faleceu no mesmo ano que houve o dilúvio, irmãos. Você fazendo a continha lá do nascimento de Enoque, Metusalém, Lameque, até chegar a Noé, você fazendo todas as contas, nós vemos que a data que Enoque e Matusalém morreram não é a data do dilúvio. Aí vem aquela pergunta, Matusalém morreu coincidentemente no ano do dilúvio? Ele morreu e depois houve o dilúvio? Ou ele morreu pelo dilúvio? O texto não fala. Só dá a entender que ele morreu naquele ano. Imagine saber que o seu filho morreria também pelo dilúvio, se foi isso que aconteceu. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 37, fala assim, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando os servirá.
Irmão, Deus se agradou de Enoque, quis ele ao seu lado, porque Enoque o serviu com alegria. Nós temos servido ao Senhor com alegria, nos apresentado a Ele, como diz a música, né, o louvor, com ânimo. Será que nós temos? Neste último dia do mês, irmãos, como é que está o querer de Deus sobre nossas vidas? Será que Deus nos quer ao seu lado, irmãos? Porque eu quero Deus ao meu lado. Mas será que Deus nos quer ao lado dele? Será que nós temos andado ao lado do Senhor? Não apenas Deus andado conosco, mas nós buscamos andar ao lado de Deus? Será que nós temos agradado a Deus com nossa vida, com nosso comportamento, com nosso falar, com nosso meditar, com nosso agir? Será que nós temos servido ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso tempo? Uma coisa interessante, irmãos, quando a gente busca os nomes bíblicos, é que Enoque significa consagração. Aquele que é consagrado, ou ainda aquele que foi entregue, que se entregou. Enoque significa um homem consagrado, um homem que se entregou a Deus para o servir, para o agradar, para andar com Deus. Será que nós podemos dizer que nós somos Enoques também? Pessoas consagradas, que agradam a Deus em todo o caminhar, em todo o andar. Andar, agradar, servir ao Senhor. Nesse metade do semestre, né, nós já estamos em junho, já se passou 6 meses desse ano de 2020. Será que Deus tem se agradado? Será que se Deus quisesse nos arrebatar, nos tomar para Ele hoje, Ele tomaria porque se agradou de nós? Como é que nós estamos? Alguns já morreram, irmãos. E alguns eu tenho certeza que está com Deus na glória, porque tinha uma vida agradável ao Senhor. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Mas muitos irmãos não têm essa certeza de saber se realmente Deus o quer ao seu lado. Como é que está a sua vida? É agradável a Deus? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos incomode para que nós sejamos parecidos um pouco com Enoque, Senhor. Para que Tu queiras a nossa presença ao Teu lado, Senhor. Que nós venhamos a andar, Senhor, na Tua presença, aprendendo de Ti, nos tornando mais parecidos contigo, Senhor. Que nós venhamos a nos comportar de uma forma agradável, Senhor, a Ti. Agradável de tal forma que Tu queiras cada um de nós ao Teu lado. E principalmente, Senhor, que nós possamos usar o nosso tempo para servir a Ti a cada dia, Senhor. E para trazer outras pessoas também à Tua presença, Senhor. Olha, Senhor, pelos homens e pelas mulheres da Tua igreja, da Tua casa. E também olha principalmente para aqueles que ainda não lhe conhecem, Senhor. Para que sejam alcançados pela Tua maravilhosa graça, Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam reinando em nossas vidas, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe o seu domingo, que abençoe a tua semana e que os homens da nossa igreja, os homens das igrejas cristãs, possam dar testemunho de que agradam ao Senhor Jesus. Paz e graça e até mais tarde. Amém.